E aí, maravilhosos, tudo bem? Lindos, ainda no mega assunto citologia, vamos hoje de centríolos e de citoesqueleto, ok? É o assunto de transição para o próximo bloco de assuntos, que é plasmalema, membrana plasmática, tranquilo? Então bora começar com o citoesqueleto. Lindos, citoesqueleto, olha aqui, ó, ele vai ter três funções básicas, não esqueça. Ele vai fazer a sustentação da célula, perfeito? Vai dar sustentabilidade na estrutura, vai garantir a motricidade, beleza? Ou seja, uma capacidade de dinamismo a essa célula, tudo bem? Ainda vai conferir a forma dessa célula, tranquilo? Então, sustentação, motricidade e forma é a tríade, é o tripé que move a função do citoesqueleto, tranquilo, tio? O citoesqueleto ele fica dentro da célula, a partir da subjacência da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática envolve toda a célula. Fora da membrana, você pode ter uma estrutura extramembrana, por exemplo, parede celular. Agora, subjacente à membrana, você pode encontrar o citoesqueleto, certo? Com essas três funções. A partir dessa estrutura subjacente à membrana, o citoesqueleto se estende por toda a célula, por toda a parte interna dessa célula, tudo bem? Fiz um desenho aqui muito carinhoso, onde eu coloquei aqui em cima em roxo a membrana plasmática, perfeito? Na região mais estreita da célula, e aqui embaixo também, tio, ó, MP, membrana plasmática. Entre as membranas, eu coloquei alguns organoides, como aqui o retículo endoplasmático, como a misteriosa mitocôndria, beleza? Que a gente viu aula passada. E coloquei aqui os três componentes principais do citoesqueleto. O citoesqueleto, ele vai ter microfilamentos, beleza? Que veremos agora há pouco. Eles têm filamentos intermediários, veremos também, tudo bem? E tem os microtúbulos, tio. Então, bora devagar e sem pressa. Quais são os três componentes do citoesqueleto? Microfilamento, filamento intermediário e microtúbulo. Todos os três fazem parte do mesmo citoesqueleto. Cada grupo desse com uma função, uma aplicação diferente. Tranquilo? Bora passar aqui no cantinho, ó, com os microfilamentos. Os microfilamentos, eles são formados a partir de uma proteína incrível chamada actina. Por isso que eles são chamados de filamentos de actina, beleza? A actina, ela se organiza de uma forma a conferir à célula uma certa estabilidade. Então a actina, ela pode ser encontrada na forma filamentosa, filamento de actina, pode ser na forma de malha, beleza? Aumentando ainda mais a estabilidade, ou na forma de feixes, que são vários filamentos no mesmo sentido. Seja na forma filamentosa A, né, de malha B ou em feixe C, esses microfilamentos de actina vão garantir sustentação, estabilidade à célula e, quando necessário, uma certa motricidade, sacou, tio? Uma certa mobilidade. Por exemplo, quando você encontra actina, microfilamentos de actina, associados a filamentos de miosina, ó, actina e miosina, já tem um papel importantíssimo na contração muscular, seja voluntária ou involuntária. Sacou a ideia? Além disso, essa actina, ela pode se estender pelo corpo celular, garantindo uma ciclose, uma mobilidade dos fluidos intracelulares. Então, essa circulação intracelular é garantida por contrações e relaxamentos a partir dos filamentos de actina. Sacou, tio? Então, pode ser uma contração de todo o tecido, digamos, o muscular, quando a actina se associa com a miosina, ou pode ser sua mobilidade interna da célula, quando a actina garante a ciclose, né? O movimento de ondas dentro da célula. Tranquilinho? Além disso, a actina ainda pode criar sustentabilidade a partir dos feixes e das malhas, a ponto de garantir a estabilidade das invaginações e evaginações que formam as microvilosidades do intestino. Sacou, tio? Vimos em outros assuntos, né? Vocês viram na sua vida estudantil, que essas microvilosidades intestinais, elas são super importantes para aumentar a área de contato com o alimento e garantir maior suporte de absorção, assimilação. Tranquilo, tio? E quem dá sustentação dessas microvilosidades são complexos de
microfilamento de actina. Sacou a ideia? Bora adiante? Tranquilo? Além desse formato característico das microvelocidades, essa actina ainda está associado a movimento de pseudópodos, né? A pseudopodia. Quando uma célula ela faz movimentos ameboides, por exemplo, uma ameba, né? Ou um leucócito, é nesse caso o movimento ameboide que você observa acontecer nesse ser unicelular ou multicelular, não importa, está associado aos filamentos de actina também, sacou, tio? Então, estabilidade, sustentação, microfilamento. Qual é a composição? Actina. A actina pode estar na forma de filamentos isolados, malhas ou feixes. Ela pode dar estabilidade à estrutura, como acontece com as microvelocidades intestinais, né? Ou ela pode dar mobilidade à estrutura, como acontece com a pseudopodia, que é a formação de pseudópodos, aquela mobilidade típica de amebas, tranquilo? Ainda a actina pode estar associada a filamentos de miosina, garantindo nos músculos a mobilidade muscular. Tranquilo? Bora partir agora para filamentos intermediários. Vamos lá então? Os filamentos intermediários, eles são formados por uma proteína muito especial, tio. É uma proteína da mesma família, né, da queratina. Queratina. Aquela mesma queratina que forma unhas e cabelos, tranquilo? Só que é da família da queratina. Resultado, esses filamentos intermediários conseguem ser resistentes, graças à queratina, resistentes à tensão. Então ele ajuda a garantir a forma da célula, ainda ajuda a manter essa tensão celular. Então, caso a célula sofra algum tipo de impacto, a resistência a essa tensão é garantida pelos filamentos intermediários. Agora, para vestibulares Enem, eu posso escrever um ponto muito curioso. Células subjacentes, células vizinhas de alguns tecidos precisam manter a sua união intercelular. Tranquilo? Essa união ela pode ser garantida por um complexo chamado desmossomo. Beleza? Vou botar aqui no cantinho, ó. Desmossomo, tudo bem? Esse desmossomo, ele tem sua estrutura intercalada com filamentos intermediários, que conferem ao mesmo tempo ancoragem e resistência à tensão. Então, se essa célula sofrer alguma tensão, quem vai tornar esse complexo, chamado desmossomo, resistente à tensão, serão as proteínas do grupo das queratinas que você encontra nos filamentos intermediários. Sacou, tio? Então esse ponto é super importante, não esqueça. Desmossomos são formados a partir de filamentos intermediários. Tranquilinho? Pode ir, então? Vamos lá? O nosso terceiro e último grupo, né, é chamado de microtúbulos. É aqui que o pau quebra, parceiro. Porque quando você pega microfilamentos, a memória é fácil, ó, filamento de actina, mobilidade, sustentação. Então, microvelocidades intestinais, microfilamento de actina, certo? Mobilidade da pseudopodia, pseudópodos, também actina, certo? Seja em filamento, seja em malha, seja em feixe. Ela pode estar associada à miosina e garantir contração muscular voluntária e involuntária. Essa parte aqui é tranquila. Filamento intermediário é só rigidez. Então, nesse caso aqui, o nosso filamento intermediário vai garantir grande rigidez. Essa rigidez vai estar associada fortemente à capacidade de resistir à tensão, resistir à atração. Então a célula fica mais resistente. Por esse motivo, que células que precisam ficar unidas por um complexo unitivo, nesse caso aqui o desmossomo, é formado a partir de tramas de organizações feitas pelo filamento intermediário. Tudo bem? Agora bora puxar para microtúbulos. Aqui o bicho pega, porque o microtúbulo ele é formado por uma proteína muito peculiar, chamada tubulina. Tubulina, tudo bem? Essa tubulina, ela vai ter uma cabecinha, chamada de cabecinha alfa, beleza? E vai ter outra porção, chamada de beta, beleza? Então são duas regiões formando a mesma tubulina. Então a tubulina, tio, ela é um dímero. Ela é um dímero. Então a tubulina como dímero, ela vai ser polarizada.
Como ela tem uma cabeça alfa e uma cabeça beta, ela pode facilmente ser montada, ser polimerizada ou ser desmontada, ser despolimerizada. Resultado, quando essa proteína tubulina se arranja aos milhares, aos milhões, aos bilhões até, elas conseguem formar uma estrutura tubular, perfeito? Absolutamente bem organizada a partir da polarização dessa tubulina, tranquilo? Da polarização dessa tubulina. Essa tubulina forma tubos tão pequenos, que merece a desinência hulos. Hulos quer dizer diminuto, pequeno, reduzido. Por exemplo, órgão pequeno, orgânulo, sacou? Homem pequeno, homúnculo, sacou, tio? Fábrica pequena, testículo, parte pequena, partícula. Então, esse hulo no final faz jus ao que é o microtúbulo. Ele é micro, porque é microscópico, só que é mais diminuto ainda, está nanoscópico. Então não é microscopia, é nanoscopia, é muito reduzido, é muito diminuto. Por isso que vale aqui a residência hulos. Esses microtúbulos, eles são formados pela proteína tubulina, que é organizada em dímeros. Esses dímeros são polarizados, o que garante a capacidade de polimerização e despolimerização. Então os microtúbulos podem se estender e se contrair rapidamente. Isso é fácil você lembrar. É só você lembrar de um assunto muito peculiar chamado divisão celular. Lá o professor que ele explicou, ele desenhou uma célula, aí numa pontinha ele desenhou um par de centríolos, perfeito, e o áster, no outro polo um par de centríolos de áster, e em um certo momento ele explica que é formado o fuso mitótico. Olha como ele explica. Ele explica que a partir dessa região, que é o áster, microtúbulos avançam até a região intermediária da célula. Repetindo, microtúbulos avançam até a porção intermediária da célula, onde esse avanço acaba encontrando aqui os cromossomos para organizar a metáfase, beleza? Esse avanço dos microtúbulos é a capacidade da tubulina de polimerizar, sacou, tio? De crescer. Então essa proteína tubulina, também chamada de microtubulina, ela vai formar esse fuso mitótico. Aí avança para a anáfase. Quando chega na anáfase, você vai partir os centrômeros aqui, certo? Após você... Deixa eu pegar aqui um apagador, peraí. Ó. Após você partir os centrômeros, aí seu teacher lá, que ele explicou mitose e meiose, ele fala bem assim, ó. Após partir o centrômero, vai separar as cromátides para os polos. Lembrando que se são polos, já são opostos. Então, falar polos opostos, né, como falar entrar para dentro, sair para fora, não sou. Mas voltando, aí vai puxar as cromátides para os polos na anáfase, certo? Esse encurtamento do fuso é a despolimerização da tubulina, entendeu? Então ela é muito dinâmica. Ela pode polimerizar, despolimerizar, polimerizar, despolimerizar. Tranquilo? Posso ir adiante? Vamos lá. Esses microtúbulos também têm outro papel muito curioso. Levanta o olho. Ele pode atravessar, deixa eu desenhar aqui outra célula. Ó, outra célula, viu? Aqui está o núcleo, aqui está o retículo rugoso, retículo liso, complexo Golgi, certo? Esses microtúbulos, eles podem atravessar a célula como se fossem trilhos de trem, tudo bem? São trilhos que têm uma origem, certo? Uma origem e tem um destino específico, tudo bem? Esses trilhos, eles serão percorridos por proteínas que farão transporte de vesículas. São proteínas contráteis, né? São capazes de pegar a vesícula nas costas, né? E sair contraindo e relaxando e andando sobre esse trilho, deslizando sobre o trilho de tubulina, tudo bem? Essas proteínas que fazem isso são proteínas chamadas proteínas motoras, ó, proteínas motoras. Essas proteínas, elas trabalham junto com os microtúbulos, sacou, tio? Então, os microtúbulos trabalham junto com as proteínas motoras. Quais são as duas mais importantes? Nós teremos a adeneína.
E teremos a cinesina. Cinesina. Sempre achei incrível os nomes, né? Dineína vem de dinâmico, né? De ágil, dinamismo. E cinesina vem de cinético, de movimento. Sacou? Qual a diferença básica entre elas? Olha que massa. No caso da dineína, ela fica ancorada em microtúbulo e contrai o outro microtúbulo. Beleza? Deixa eu desenhar aqui embaixo, eu levanto o olho. Aqui tem um microtúbulo, aqui tem outro microtúbulo, certo? A dineína, ela fica presa em um dos microtúbulos e agarra o outro como se fossem as mãozinhas. Então aqui está uma mãozinha, aqui está uma mãozinha. Ela fica presa ao microtúbulo e agarra o outro com as mãozinhas. Ela fica presa ao microtúbulo e agarra o outro com as mãozinhas. Me lembra muito aquele pessoal que fica carregando aqueles troncos em eventos religiosos, né? No meio da rua para fortalecer a sua fé. Nesse caso aqui vai ter um microtúbulo ancorando a dineína e ela com suas mãozinhas, suas extensões presas em outro microtúbulo. Aí quando essa dineína consome ATP, ela muda sua forma. Ela consegue contrair e relaxando, mudando sua forma, deslocar para mais longe ou para mais perto um microtúbulo em relação ao outro. Sacou, tio? Então, essa dineína consegue associada aos microtúbulos, dar dinamismo a esse microtúbulo. Sacou? Tem um evento que ela faz que é muito legal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vale a pena você ouvir isso, bicho, que é outro sabor. Escute só. Eu vou desenhar aqui uma célula muito famosa. Bora desenhar aqui. Qual célula? Vamos desenhar uma parte do... Pode ser espermatozoide, tudo bem? O espermatozoide, em um certo momento da sua espermiogênese, da sua especialização, ele vai posicionar o centríolo no corpo basal. Beleza? Quando ele posiciona o centríolo no corpo basal, a membrana plasmática, que está aqui, ó, ela sofre uma evaginação, ó, ela sofre uma evaginação para formar o cilioflagelo. Nesse caso, como é espermatozoide, vai formar o flagelo, certo, tio? Então isso tudo aqui vai ser o flagelo. Lembrando que flagelo, formado a partir de centríolos, de microtúbulos, só em seres eucariontes. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui o apagador. Vamos lá. Levanta o olho aqui, viu? Eu vou pegar agora esse flagelo e fazer um corte nele para olhar dentro dele. Tranquilo? Para olhar dentro dele. Meu apagador é aquelas esponjinhas de passar maquiagem que eu peguei, ó, afarei minha namorada. Vamos lá? Aqui, ó, é o flagelo. Agora bora pegar esse plano de corte aqui, ó, esse plano de corte, tá vendo? Embora ampliar ele aqui embaixo, tudo bem? Bora ampliar ele aqui, ó, beleza? Para enxergar melhor esse plano de corte. Então aqui está o flagelo cortado, para olhar como é dentro dele, beleza, tio? Vem comigo. Dentro dele tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tem 9 duplas de microtúbulos, certo, tio? 9 duplas de microtúbulos. Essas duplas estão conectadas a essas duas centrais, tranquilo? Por uma proteína chamada dineína. Beleza? Essa dineína vai garantir que um dos microtúbulos centrais, ó, deslize sobre o outro. Porque a dineína, ela vai estar ancorada, são dois, não são? Aqui no meio? Porque são 9 grupos de 2 microtúbulos mais 2 centrais, beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 grupos de 2 microtúbulos mais esses 2 centrais aqui, tranquilo? Esses 2 centrais, eles vão se posicionar assim, ó, cadê? Aqui tem um central e aqui tem outro central, tranquilo? Entre eles, vai ter a proteína motora chamada de dineína, beleza? Ancorada em um e com os bracinhos no outro. Quando ela consumir ATP, ela vai modificar a sua forma. E assim,
um microtúbulo desliza contra outro microtúbulo. No movimento mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho os dois microtúbulos, certo? Aí um desliza sobre o outro e o outro sobre esse. E esse sobre o outro. Isso a adenina aqui no meio consumindo energia, adeneína, beleza? E assim ele consegue flagelar. Ele consegue fazer com que todo o corpo do flagelo possa serpentear. Sacou, tio? Então, nesse caso, a adenina garante o movimento do flagelo. Tranquilo? Se você aproveitar o ensejo aqui, ó, e pegar esse rapaz aqui é o centríolo. Certo, tio? Você só encontra centríolos em poucos protozoários, em poucos protistas, né, em animais. Tudo bem? Em plantas superiores, plantas com sementes, como gimnospermas e angiospermas, você não encontra esses centríolos, tudo bem? Agora, em animal, você encontra ostensivamente. Quando você pega uma célula como essa aqui e vai olhar no meio dela, você não encontra o núcleo. No meio dela, você encontra um par de centríolos, posicionados um perpendicular ao outro. No entanto, quando você pega o centríolo para observar a sua ultraestrutura, você toma um susto, ó. Bora botar aqui em cima. Vamos lá, hein? Bora ampliar aqui o centríolo, certo? Olha como o centríolo é, acompanhe. Ele também é circular, tudo bem? Como acontece com o flagelo. Só que dentro do centríolo você vai ter uma estrutura assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você vai ter, tio, acompanhe, 9 grupos de 3 microtúbulos. Sacou? Tanto o centríolo que você encontra no centro celular, quanto o centríolo que você encontra no corpo basal de cílios e flagelos, ele é formado de trípletos. São 9 grupos de trípletos. Tudo bem, tio? O centríolo tem seu DNA próprio e sofre autoduplicação. Quando os centríolos caem em vestibulares Enem, ou cai para lhe colocar na sinuca de bico em relação a plantas com sementes, então gimnospermas e angiospermas não tem centríolo, ou cai associado a cílios e flagelos. Tudo bem que cílios e flagelos é outro assunto, certo? Mas tem que lembrar que cílios e flagelos, ó, tá aqui, flagelos. Cílios e flagelos, eles garantem mobilidade ou à célula ou meio ao redor dessa célula. Então, ou a célula ou o meio no seu entorno é deslocado, é mobilizado a partir de cílios e flagelos. Só que no caso dos cílios, eles são pequenos no tamanho e grandes na quantidade. Então, quem tem cílios tem muitos e pequenos, beleza? Já flagelos são grandes no tamanho e pequenos na quantidade. Quem tem flagelo tem eles enormes, porém poucos. Sacou a ideia? Por exemplo, tricomonas vaginalis é o protozoário que causa vaginite em mulheres, tricomoníase. Ele tem 4 flagelos só. Paramecio caudato, que é o protozoário de vida livre, tem de 8 a 12 mil cílios. Sacou, tio? O espermatozoide tem um flagelo só. O anterozoide de plantas tem 2 flagelos. Então, quem tem cílios tem muitos, pequenos. Quem tem flagelos tem poucos, enormes. Mas tanto os cílios quanto os flagelos são formados a partir, tio, ó, levanta o olho, dessa estrutura aqui, tio, ó, que eu chamei sua atenção. Sacou? Sacou? São 9 grupos de 2 microtúbulos, com mais 2 centrais, né? Cheio de, cadê ela? Cheio de dineína, que vai garantir mobilidade. Há uma expectativa nos próximos anos, seria para 2017, mas há uma expectativa de lançar no mercado um anticoncepcional masculino baseado na antagonização da dineína. A ideia é que nós meninos, né, tomemos uma pílula e ao tomar essa pílula ela vai inibir a dineína, paralisando o flagelo do espermatozoide, garantindo assim um processo contraceptivo. Pelo tempo que tomarmos a pílula, nós produziremos o espermatozoide aleijado, sem movimento, logo será uma contracepção perfeita. Sacou a ideia? Não fique preocupado, porque isso não vai diminuir o volume ejaculado, sacou? A ejaculação continua igual, o orgasmo, tudo bonitinho. Só que agora não tem mais espermatozoides em mobilidade. Quando o garoto parar de tomar medicação, com 3 a 6 dias, volta a sua
a sua fertilidade convencional. Só que a vantagem é que não é hormonal. A desvantagem é que pode ter efeito adverso, porque o mesmo medicamento contraceptivo que vai paralisar a adneína no espermatozoide pode paralisar também a adneína nos cílios que limpam nossa traqueia. Nossa traqueia é repleta de cílios que batem o tempo todo de baixo para cima, de forma ascendente, limpando essa traqueia. Então, a expectativa negativa é que o efeito adverso do inibidor da adneína seja esse, entendeu bem? Então, talvez por isso está demorando tanto para lançar no mercado, para vencer esse efeito adverso. Beleza até aqui? Tranquilinho? Dúvidas? Não esquece que procariontes, bactérias, não têm cílios e flagelos baseados em centríolos. Fechou? Outra função do centríolo está associada ao fuso mitótico, que eu já acertei aqui no cantinho. Tudo bem? Professor, vem cá, e a cinesina, professor? O que ela faz? Já saquei que a adneína trabalha contraindo e relaxando um túbulo contra o outro. E o que a cinesina faz? A cinesina, ela carrega vesículas, certo? Por exemplo, aqui, ela vai transportar, por exemplo, uma vesícula de transição do retículo rugoso para o retículo liso. Como é que ela faz esse transporte? Vou desenhar de novo aqui, Imagina que aqui seja um microtúbulo, certo? Um microtúbulo, conectando o retículo rugoso ao complexo golgiense. Pasmem, senhores. A cinesina, ela vai se conectar aqui em cima, ela funciona tipo um tripézinho, espera aí. Pronto. Aqui em cima, ela vai se conectar com a vesícula, certo? Essa vesícula, ela vai transportar, digamos, proteínas do retículo rugoso até o complexo golgiense, certo? Essas duas extensões, da cinesina, elas vão contrair e relaxar como se fossem perninhas. E assim ela consegue se deslocar sobre o microtúbulo, como se realmente ela andasse. Sacou a ideia? Então é assim que a cinesina garante o transporte de vesículas dentro da célula. Então, quando a vesícula precisa ser transportada, digamos, do retículo rugoso para o complexo golgiense, do complexo golgiense para a secreção, ou então para produzir o lisossomo, o peroxissomo, sacou, tio? Qualquer transporte dentro da célula de vesículas, quem transporta é a cinesina. Ela pega a vesícula nas costas, beleza? E sai contraindo e relaxando suas extensões e transportando a vesícula célula fora. Sacou a ideia? Então, mobilidade de um tubo contra outro tubo, consumindo ATP, dineína. Um tubo contra outro tubo, dineína, certo? Agora, transporte de vesículas para cima e para baixo dentro da célula, quem faz é a cinesina. Tranquilo, tio? A dineína e a cinesina são proteínas motoras, certo? Que trabalham associados aos microtúbulos. Valeu, tio? Então, bora retomar tudo? Então, para vestibulares Enem, como é que vai ser nosso apanhado? Citoesqueleto, ele faz a sustentação da célula, perfeito? A mobilidade e dá forma à célula. Tranquilo? Aquela forma bem característica que você tem de neurônio, aquela, né, bem estrelada assim. Neurônios tem vários formatos, né? Neurônios tem vários formatos. Só que esse aqui é o formato mais conhecido dele, né? Esse formato, quem dá o neurônio é o citoesqueleto. Se você apelar, por exemplo, para o seu epitélio, é aquele epitélio pavimentoso, né? Bem conhecido quando você estuda tecido epitelial. Esse formato bem pavimentoso que você encontra no epitélio também é obra do citoesqueleto. Então ele vai garantir forma, sustentação e mobilidade. O citoesqueleto tem na sua composição microfilamentos, tem filamentos intermediários e tem microtúbulos. Qual é a minha preocupação? É você focar que o filamento intermediário é baseado no grupo das queratinas. Então o papo aqui é rigidez, é tensão, é resistir à pressão, entendeu? E associe diretamente os filamentos intermediários com o desmonsomo, que é assim que cai pra caramba, tranquilo? Já o microfilamento, não filamento intermediário, o microfilamento está sempre baseado na actina, que vem de ação, action, beleza? Então, nesse caso, a actina, ela pode ser encontrada em filamento, pode ser encontrada em trama,
pode ser encontrada em feixe. Porém, quando a actina se associa a uma proteína chamada miosina, ó, o nome é sugestivo porque mio quer dizer músculo. Câncer no músculo uterino, mioma. Dorflex é um miorrelaxante, relaxante muscular. Músculo cardíaco, miocárdio. Sacou, tio? Então, nesse caso, a miosina, ela vai se associar à actina dos microfilamentos para garantir a contração de qualquer músculo, seja voluntário ou involuntário. Além disso, a actina pode garantir em alguns organismos a pseudopoedia, que é a formação de pseudópodos, e no nosso caso, que temos microvelocidades intestinais, essas microvelocidades intestinais são sustentadas, são sustentadas também por feixes de actina. Tranquilo, tio? Bora adiante? Aí, puxando para microtúbulos, o pau vai quebrar, porque olha só, tem alguns alunos que confundem a mobilidade de cílios e flagelos com actina. Não faça isso. Porque cílios e flagelos são baseados em centríolo, sacou, tio? E centríolo, ele é feito de microtúbulo. O microtúbulo, ele é formado a partir de um dímero chamado microtubulina, ou tubulina, que tem a face alfa e a beta, que garante a capacidade enorme de polimerização e despolimerização. Tudo bem? Então ele pode crescer rapidamente e pode contrair rapidamente. Tranquilo? Quando esse microtúbulo trabalha junto com proteínas motoras, dineína e cinesina, é que vai garantir mobilidade à célula, sacou, tio? É fantástico isso. No caso da dineína, ela vai garantir que um microtúbulo deslize sobre o outro, por exemplo, na mobilidade de cílios e flagelos, beleza? E no caso da cinesina, vai garantir o transporte de vesículas dentro da célula, de uma região para outra da mesma célula, como se fosse um vagãozinho de trem, sacou? Que é essa cinesina aqui. Tranquilo, tio? Pronto, amores. É esse o nosso tema trabalhado de hoje. Obrigado pela atenção, né? Dê uma revisada, centeio, citoesqueleto. Tente associar com os assuntos já dados anteriormente, retículos, complexo Golgi, lisossomo, peroxomo, beleza? Faça atividades e até a próxima, senhores. Tchau, tchau. Obrigadão.